Esse episódio é um oferecimento Grok Games. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um episódio do Banco de Dados, programa da Casa Nerdlaw, onde destrinchamos estratégias de jogos competitivos, ou então mostramos o que vem e explicamos as regras de expansões de jogos. Então você fica com mais detalhes sobre uma expansão ou as regrinhas de uma expansão, ao invés de botar tudo dentro de um jogo base, né? Então aqui nesse episódio você vai encontrar Wingspan Expansão Europa. Wingspan é um jogo lançado pela Grok Games e sucessão aqui dentro do Brasil, lá fora, muitos pássaros, você cuida de pássaros, vai catalogando os pássaros, e tem muito ovinho, e tem muito combinho. Então você pode ver um vídeo de regras com gameplay aqui no izinho, eu e Denise jogando. E eu acho que teve uma terceira pessoa. E Joyce jogando também. Então, três jogadores jogando Wingspan. E agora eu vou mostrar para vocês como se joga. O que é que a expansão Wingspan, expansão Europa, traz para o jogo. O que é que ela traz de diferente. O que é que ela traz do mesmo. Provavelmente mais fácil. Mas assim, o que é que eles trazem de novos poderes. Mais variedade de coisas. Bônus de final de jogo. Bônus de rodada. Bônus não, poder de final de rodada, enfim, um monte de coisa. Então, se interessou nesse vídeo, nas informações que traz sobre expansões, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Então, dá uma olhada, depois da vinheta, o que é que vem no Wingspan Expansão Europa, a coruja do Harry Potter. Vale salientar que a Wingspan Expansão Europa foi a primeira expansão lançada para o jogo Wingspan. Já existem outras expansões já lançadas, a mais recente foi a Ásia. E se vocês gostarem desse vídeo sobre as expansões do Wingspan, bota aí nos comentários, deixa o seu gostei. E essa foi a primeirona do jogo, tá certo? Então o que é que ela traz de componentes? Ela traz uma nova bandeja, uma bandeja da cor roxa. Você pode armazenar as cartas da expansão aqui dentro. Olha que coisa linda, né? Quando você for utilizar a expansão, eles falam para você, obviamente, misturar as cartas das aves da expansão junto com o base, tá? Aí, logicamente, as pessoas vão querer, talvez, dar uma roubadinha e botar as cartas da Europa logo em cima para ver como são as cartas. Mas eu acho que colocar as duas bandejas da expansão e base e ficar um espaço de 6 cartas não é uma boa ideia, tá, gente? Então você mistura, escolhe ficar com a roxinha, ficar com a outra, mas quando tá com a expansão, eles aconselham misturar todas as cartas da expansão junto com as cartas do base, tá? Isso também entrou nos cálculos de porcentagem da Elizabeth Hargrave, que é a design do jogo. Vem com mais fichinhas de comida, certo? E esses armazenadores da Stone Meyer. Vem com a referência aqui para a galera ver como é a sequência. Agora que existem poderes de pássaros que envolvem o final da rodada, né? Então, final de rodada, você primeiro vê os poderes de final da rodada, depois pontua os objetivos de final da rodada, remova todos os cubos de ação, descarta e repõe todas as cartas da bandeja, passa o marcador do primeiro jogador em sentido horário. Então, poderes de final da rodada vem primeiro. E também vem com isso aqui, ó. Isso aqui que foi bacana. Isso aqui são novos objetivos de final de rodada. E esses objetivos de final de rodada são bem diferentes do base. Então fica bem legal para questões de estratégias. Então você mistura com os outros que já tem lá do base. Faz aquela embaralhada. E aí vai ter coisas diferentes. E formas diferentes se você pensar a cada final de rodada. Então poderes marrons. Então no caso você ver o número de aves que você possui que tem poderes marrons daquele tipo quando ativado. Aí temos poderes brancos e sem poderes. O número de aves que você possui que tem um poder quando jogado ou não tem um poder. Bem legal também. Que aí você fica mais incentivado a baixar essas aves, né? De sem poderes. Custo em comida das aves jogadas. Conte o custo em comida de suas aves, lembrando de contar apenas uma comida para aves que tenham uma escolha em seus custos de comida. Então, no caso, se tiver aquela barrinha que é um ou outro, conta como 1, não 2. Aves com cartas embaixo, então o número de aves que você tem
que tenham pelo menos uma carta embaixo delas. Não é contar a quantidade de cartas, gente. É só quem tem cartas embaixo. No estoque pessoal, então, o número de fichas de comida que você tem no seu estoque pessoal ao final da rodada. Cartas na mão, você vê no final da rodada quantas cartas na mão você tem. Cartas de ave. Número de aves que você possui com valor impresso de mais de 4 pontos. O número de aves que você possui que não tenham nenhum ovo sobre elas quando este objetivo for pontuado. Aves em uma linha, então o número de aves que você tem mais em um habitat, que cada habitat não é uma linha. E colunas preenchidas, o número de colunas onde todos os 3 espaços estejam preenchidos. Vem também com ovinhos roxos, fora a piada rotineira sobre ovinhos roxos, né? Mas assim, a serventia desses ovos é um mistério ainda. Mas tem gente que diz que é para cada jogador uma cor de ovos. A gente gosta de misturar. E agora ele entrega a cor roxa. Mas talvez... Não, calma. Eu acho que tem um motivo. Que são realmente as cores dos ovos dos pássaros. As cores que tem no jogo de ovos são as cores dos ovos dos pássaros, né? Específicos, né? E aí eu imagino que nessa expansão Europa deve ter pássaro que tem ovo roxo. Novo bloco de pontuação, agora com o acréscimo do objetivo final de rodada. Antes de ir para as aves, deixa eu só falar uma coisinha sobre a preparação do jogo. Não muda nada, como eu falei, você mistura as cartas da expansão junto com as cartas do base. Eles apenas recomendam para, além de usar essa referenciazinha de como é a sequência, você usar o lado verde, o lado competitivo do pontuação de fim de rodada, né? Que tem os bônus, né? Porque alguns poderes de fim de rodada não funcionam muito bem com esses aqui azuis, né? As cartas de bônus sejam misturadas também com as outras cartas do base. E essa porcentagem aqui, 21% das cartas, foi calculada mesmo se você misturar com a do jogo base. Então tá tudo tranquilo. E também ela foi pensando nas expansões futuras. Então as porcentagens continuam, não vão ficar defasadas. Então quando ela criou as expansões, ela já foi pensando em manter, baseado na sua criação, né? Manter a porcentagem correta para tudo estar lindamente compatível. Então nas cartas bônus temos cientista cidadão, aves com cartas embaixo, comportamentalista. Para cada coluna que contém aves com 3 cores de poder diferentes, marrom, branco, rosa, ciano, 3 pontos por coluna. No caso, ciano é a novo poder, né, de fim de rodada. Especialista em dieta, aves com custo em comida de 3 comidas. Lembrando aquela questão que falou sobre se tiver em barra, que é uma escolha, conta como 1, tá? Anilhador de aves, aves que podem viver em múltiplos habitats. Etologista, em um habitat qualquer, por cor de poder. Marrom, branco, rosa, ciano. Aves sem nenhum poder conta como branco. Então em um único habitat você conta um habitat e vai 2 por poder que tiver naquele habitat. Auto-observador de aves, isso aqui é para o autômata. Outra coisa importante, pessoal, são os cubinhos de ação que ficam lá no seu tabuleiro. Eles recomendam para vocês deixarem os cubinhos nas linhas que eles foram utilizados para fazer as ações, porque o posicionamento deles é importante para alguns poderes de fim de rodada. Ou seja, tipo, não vai colocando já aqui no final da rodada, não. Espera os poderes de rodadas acontecerem. Os poderes de fim de rodada, ó, aqui, ó, essa galera toda aqui que tem. Os poderes de fim de rodada são da cor ciano e eles acontecem no final da rodada, mas antes de pontuar fazer a pontuação dos objetivos de final de rodada, certo? Quando você for resolver esses de fim de rodada, você segue a ordem de jogo. Então começa com quem iniciou a rodada. Se você tiver mais de um pássaro com poder de fim de rodada, você pode resolvê-los em qualquer ordem que quiser. E os poderes de fim de rodada não ativam poderes entre turnos.
que são os poderes rosas, certo? Então vamos dar uns exemplos aqui, ó. Fim da rodada. Se você usou todos os 4 tipos de ação nesta rodada, jogue outra ave. Pague o custo normal em comidas e ovos. Então, no caso, por isso que é importante você ter os cubinhos até o final da rodada. Não recolha todos. Fica até o final da rodada, ver os poderes para poder ver se utiliza essa ideia. Fim de rodada. Escolha um habitat sem nenhum ovo. Bote um ovo em cada ave nesse habitat. Uau! Fim da rodada, descarte até 5 trigos. Para cada um, enfim, uma carta do baralho embaixo dessa ave. Do baralho, ó. Bacana. E ó, não tem custo para baixar. Fim da rodada, escolha um jogador qualquer, incluindo você mesmo. Para cada predador que este jogador tiver, ganhe um rato do estoque e estoque-o nessa carta. Ó, esta ave conta dobrado para objetivos de final de rodada, caso ela se qualifique para o objetivo. Bacana. Então são vários poderes de fim de rodada, certo, gente? Que aí você vai descobrir no processo. Ó, por exemplo, lembra para contar quantas comidas gasta com ele? Tem 3 opções, mas ele só vai contar como uma, tá? Cartas que vão ter 2 tipos de custo para baixar. Ou você paga o normal, 2 ratos, nesse caso, ó, Mantagus Harry. Ou tem um asterisco. O asterisco vai lhe dizer o que é que acontece. Quando jogado, ao invés de pagar os custos dessa ave, você pode jogá-la sobre outra ave em seu tabuleiro individual. Descarte qualquer ovos e comidas nessa ave. Ela se torna uma carta embaixo. Então, a carta embaixo é aquela que dá ponto para você no final do jogo. Ela é interessante porque, ao invés de você pagar a comida, você pode botar ele em cima de uma ave menor, que dá menos pontos, que também é uma carta de quando jogado. Então, o que ela se utilizou já foi, né? Ou então ela tem um tipo de ninho que você não vai usar. Tem várias estratégias e é interessante que você só precisa cobrir a carta, não precisa pagar os custos dos ratos. E também teremos aves que, quando jogado, ela vai fazer o seguinte, ó. Quando jogado, coloque esta ave de lado de modo que ela cubra 2 espaços do floresta. Pague o menor custo em ovos. Então ela vai estar assim, cobrindo 2 espaços, o que é bacana, porque vai já lhe ajudar a ter a melhoria daquela ação, né? Ela vai contar com, para aqueles objetivos de colunas preenchidas, 2 colunas ela vai estar preenchida, só que para questões de linhas ou tipos de aves que tem ninho tal, ela só vai contar como uma, mesmo preenchendo 2 espaços, certo? Quando você botar uma nova ave, ela vai ficar à direita dessa ave que cobre 2 espaços. E ela traz novas cartas de poderes marrons, novas cartas de poderes rosas, traz mais interações entre os jogadores, algumas cartas que você pode roubar comida de outros jogadores. Viu, Denise? Agora tem, ó. Você perguntou se podia. Então, Denise ganhou aquelas cartas de maldosas, né? Ele também vem com cartinhas para o autômata, utilizando esses novos poderes, né? E no manual do jogo, que é desse jeito aqui, ele vai explicar todos os poderes, tem um apêndice de todos os poderes das aves que participam, tá? Dessa expansão. Além disso, tem umas regras do autômata com expansão. Além disso, temos um lembrete sobre cartas de bônus, cartógrafo, anatomista, fotógrafo, que pensam em geografia, né? E partes do corpo e aves com cores em seu nome. Então ele vai dizendo aqui as aves europeias que entram nesse bônus, né? Então mais aves com poderes novos, com poderes conhecidos, mais interação, fichas de comida, ovinhos, novo bloco de notas, novas fichas bônus para o final do jogo, novas cartas bônus para o jogo, certo? Então a expansão Wingspan Europa traz uma variedade maior para o jogo. É uma variedade assim que eu fico meio assim, porque no base já era uma porrada de pássaro, né? Mas agora quem é da Europa se sente representado pelas aves que tem agora, novos poderes para chacoalhar as coisas, mais interação, esses pontos de final esses novos objetivos de final da rodada ficaram bem legais porque são bem diferentes, né? Então tá aí para vocês, Wingspan Expansão Europa. Diga aí pra gente o que é que vocês acharam dessa expansão. Se você já tem, fala aí nos comentários o que é que você sentiu, qual foi o feeling
tendo mais aves, novos poderes. Será que elas aparecem durante a partida? Pode ser que não apareça, né? Tem que baralhar bem. Então, fala aí pra gente nos comentários para deixar esse vídeo mais informativo possível para as pessoas que talvez queiram adquirir a primeira expansão de Wingspan, expansão Europa. Então, deem tchau para Edviges. Tchau. E até a próxima, pessoal.